Você faz um aviso sobre isso aí, porque ele tem que encerrar rigoroso aqui por aí, entende? Agora sou eu. Espera aí, deixa eu só abrir. Vamos reiniciar aqui o trabalho, é o módulo 7. 7. Módulo 7. Bem curtinho. Ele é bem curtinho. Vamos tentar encerrar bem rigoroso no prazo. Tem um aviso aqui que o capelato vai fazer. Faz aí, Não, na verdade, o nível de certeza é incerto. Por conta dessa questão da greve, existe uma possibilidade de haver uma paralisação ali na entrada do Gama, que é justamente o trajeto que vocês fazem para ir ao aeroporto. Então, a gente vai tentar adiantar o mais rápido possível, para a gente terminar, para que vocês também possam ir com calma, porque pegar assim, hoje já é um dia complicado numa rotina de Brasília para ir para o aeroporto. Se vocês saírem, não, dependendo do horário do voo de vocês, pode acontecer algum entrave e vocês perderem um avião. Então, a gente vai tentar adiantar para que vocês possam ir com certa tranquilidade e folga para embarcar. Os que vão embarcar de noite, vão ficar ainda por aqui, talvez não corram esse risco, mas quem tem um voo tipo 6, 7, até 8 horas da noite, é importante que seja precavido. Eu vou ali na frente, faço como todo mundo faz? Você vai lá? Bom, aí eu com o capelato, aí o módulo 7. Será que esse aqui funciona? Funciona. É coisa do Fernando Costa. Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso último bloco de atividades. Penúltimo. Não, mas o último, eu digo assim, a última tarde, né? Depois, desde ontem. Tá. Aí hoje, então, é o nosso penúltimo bloco dentro da nossa rotina, porém o nosso último bloco, nossa última tarde, aqui todos juntos. A mim ficou incumbida a função de explicar para vocês o módulo votação, que é um módulo que, na verdade, tudo que vai ser falado aqui são só 3 slides, ele é bem curto, e muitas das coisas aqui já foram esclarecidas, né? Elas entram em cena no discurso de outros temas, porque eles são decorrentes, né? A votação é o término do processo, né? Depois de tudo que nós vamos passar diante dessa situação como comissões eleitorais, a votação, na verdade, é quase que a redenção de todo o processo, e aí então terminar com as suas alguns pormenores que podem vir a acontecer. Pode passar, Viviane? Então, para que a gente relembre, a data da eleição, da votação, na verdade, será então 31/10/2017, será feito somente pela internet, das 0 horas até as 23h59, no horário de Brasília. Essa é uma informação bastante importante, né? Considerando as nossas dimensões continentais do Brasil, é importante considerar isso para que todas as comissões possam informar os seus eleitores e, na verdade, até mesmo as suas chapas. Esse é um dia que nós fazemos um plantão aqui dentro do CAL, até para acompanhar esse processo todo, do início ao fim. Então, aí sobre o ambiente de votação, só lembrando, o ambiente onde vocês farão a votação não é mais o módulo eleitoral. Por que isso? Como já foi dito aqui, no dia 15 de outubro vai haver a qualificação do colégio eleitoral. Nesse dia, todo o material que estava dentro desse módulo eleitoral, então, na verdade, tudo que for informação, atualização e qualquer outra coisa que possa estar acontecendo, até fechar o nosso colégio eleitoral, ou seja, o número de arquitetos que irão votar no dia 31, no dia 15 será extraído e levado para dentro do módulo, não do módulo eleitoral, mas dentro do sistema que vai fazer a eleição. Ficou claro para vocês? Então é por isso que a gente alertou tanto aqui, que não pode trocar a senha, se trocar a senha vai ter que acessar com a senha
reseta no sistema de votação para fazer acesso novamente, não pode fazer alteração cadastral naquele sistema, porque as informações serão importadas e aí ficam, então, a partir desse dia que foram importadas o cadastro, na verdade, as informações que estavam lá são as informações que vão estar travadas dentro desse sistema de votação. Então, na verdade, não dá para você ficar alterando no SICAL que não vai alterar lá no sistema. É isso? Me ajuda. Pronto. Você pode fazer alteração, vou fazer só a tradução aqui do que a Flávia me disse. Você pode fazer alteração no sistema para qualquer outra eventualidade, porém o sistema não vai reconhecer lá onde você está alocado para fazer a votação. O acesso será sempre pela mesma senha e o login do SICAL e vai ficar somente disponível no dia da eleição, ou seja, 31/10/2017 até às 23h59. O call center, nesse dia, também faz um plantão de 24 horas. É isso, Ângela? Até a meia-noite, o call center vai estar disponível para esclarecer qualquer dúvida a respeito dessa questão da votação, porque, como é um processo individual e a pessoa pode fazer em qualquer lugar, dentro de um acesso com internet, então ela sozinha, mesmo caso tenha dúvida, ela pode ligar no call center, esclarecer essa dúvida e depois voltar para o sistema e fazer a sua, no caso, colocar o teu voto. A cédula eleitoral, ela vem composta, então, em chapas em ordem numérica. Lembra que nós já comentamos isso? Então, chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 4 e assim sucessivamente, a partir das ordens de inscrição, né? Então, alertar também as suas chapas e os seus, na verdade, candidatos, que qualquer estratégia que saia dentro dessa lógica, não será possível adaptar o sistema para que ele, por exemplo, um nome fantasia que ele use para uma campanha, ou qualquer outra coisa que seja diferente da cédula eleitoral, ele pode vir a se sentir prejudicado, porque não é esse o código que o eleitor, na verdade, o arquiteto vai enxergar dentro da cédula, no módulo, no dia da eleição, certo? Então, quando o cadastrado vai vir lá, a sua chapa é a chapa 1, então sugere que ele faça campanha sobre a chapa 1. Né? Então, que ele não tenha essa tentativa de querer criar o teu nome, como que é, arquitetura e progresso. Se vocês pensarem, os nomes são os mais inusitados, assim, é quase... Não dá nem para contar. Tem uns que tem um nome tão comprido que não dá nem para falar. A pessoa colar, acho que ela tinha que ir com uma tirinha assim, para conseguir fazer a votação, se caso fosse em urna física. A chapa, então, em ordem numérica, os nomes dos candidatos estarão lá, então a pessoa vai poder passar em cima o mouse, o cursor. É que eu sou super analógico, essas coisas da internet, para mim, ainda é uma novidade, sabe, pessoal? Então, passa o cursor em cima, não sei, vai clicar ou vai só passar o cursor? Para aparecer o nome dos candidatos em cima da... Então, tem lá, chapa 1. A pessoa clica, passou o cursor, já vai baixar os nomes, então ela consegue ver quem é. Para ter a certeza de que está votando naquela chapa, que ele está definido, que ele acha que é o cara que vai transformar o CAL, então ele vai lá e clica naquele lugar e vê, confere os nomes que estão ali. Esse alerta de nulidade significa, porque o que significa? A pessoa, se em determinado estado só tem 2 chapas, a pessoa escreve lá que ela vai votar na chapa 3, o próprio sistema, ela não vai conseguir votar na chapa 3, vai aparecer um alerta de que na verdade não é que ela não vai conseguir, ela vai aparecer um alerta dizendo que ela está votando nulo. É isso? É uma coisa a ser resolvida. Tá, no termo de referência. Mas existe essa possibilidade de criar um mecanismo de que a pessoa, qualquer tentativa dela votar numa outra chapa que não esteja disponível, seja 1, 2, e não existe outra, ela quer votar na 3, então a 3 seria, existe a possibilidade de vir a anular, na verdade ele estaria votando nulo,
dentro do processo eleitoral. Mas e se ele, na verdade, não votar em nenhum dos dois? Ele não votou nem na chapa 1, nem na chapa 2. Aí, porque ele só vai clicar, não vai ter um campo para ele escrever se é a chapa com que ele vai votar. Esses detalhes ainda... Pois é, que está ainda Capelato, acontecendo o termo de referência. Não há referência de votação em branco e nulo em si, tá certo? Apenas no processo do registro que vai estar, você tem 1, 2 ou 3 chapas, na sequência numeral. Se você não acessou 4, 5, não vai sair voto nenhum. Seu voto está nulo. Perfeito. Então, não há essa questão que está aqui embaixo de opções de votos, válido, nulo, em branco, só vão contar, então, contabilizar votos válidos. É isso, Robson? Então, na verdade, a contabilização dos votos serão votos válidos e os outros são nulos. Certo? Tem mais? O comprovante, até 30 dias após as eleições, vai estar disponível no sistema o comprovante de votação para que todo mundo possa tirar, caso seja necessário, ou queira alguma comprovação de ter votado junto ao processo. Então, ele vai estar disponível para que a pessoa possa retirar. A auditoria. A auditoria é um procedimento muito importante, que, na verdade, ela acompanha esse processo antes, durante a eleição e depois da eleição, emitindo também os relatórios do processo quando solicitado. Ela também fornece, a auditoria fornece ao CAU, na verdade ao CAU-BR, um relatório completo que vai ficar disponível, na verdade, é um relatório sintético com números, mais numérico, e assim sucessivamente as respectivas chapas eleitas dentro de cada estado, né? Então, não dá para emitir um relatório que tenha, por exemplo, todos os votantes daquele estado, que seria um calhamaço de papel, e isso vai estar aqui dentro do CAU, porém, disponibilizado vai ser um relatório sintético, né, que a auditoria faz. Eu tenho uma pergunta que ainda nós não conversamos, acho que porque ainda está no termo de referência. Eu ainda não perguntei isso, mas eu me lembro do processo passado, a auditoria faz testes de invasão no sistema, isso tudo vai acontecer. A auditoria já foi contratada. O que está em termos de referência é a empresa para desenvolver o sistema de votação. Mas a auditoria, até vou comentar na minha apresentação, já foi contratada, foi através de licitação e, coincidentemente, é a mesma empresa das eleições passadas, né, da eleição de 2014. O que está em período de termo de referência, que ainda vai ser aberto a licitação, e por isso a gente ainda não tem definições mais concretas ainda sobre o módulo, é o sistema de votação. Na eleição passada, o processo de auditagem foi feito, como é que se diria, colado na própria emissão do resultado. Nos segundos após o fechamento do resultado, começou a sair eletronicamente e em papel o resultado. A coordenação recebe em papel que é autenticado em carimbo e assinatura pelo auditor presente e, posteriormente, em seguida, pelos membros da SEM. Essa é a forma de fechamento da votação. Bom, e então, para terminar, os votantes e não votantes, após a eleição, então, é possível extrair essa lista e encaminhada aos respectivos estados, para que vocês tenham acesso ao número de quais eram os votantes e quais não votaram dentre os votantes, para que vocês também possam informar, porque daí então abre o processo de justificativa de não ter participado da eleição até o dia 31
de dezembro, é isso? É o prazo final, 31 de dezembro, para fazer a justificativa junto ao sistema. A justificativa é bem simples, não tem que comprovar a documentação, mas ela precisa participar, ela precisa dar ciência de que ela, na verdade, não votou, então o fato dela marcar e fazer o procedimento de justificativa, nós entendemos, então, que a pessoa está, como diz o próprio nome, justificando a ausência ao seu processo. Acho que era isso, não? Tem mais alguma coisa? Havendo alguma pergunta, para dirigir diretamente aqui ao Capelato sobre essa parte da votação. Oi. É uma pergunta que tem muito a ver com São Paulo em relação à votação anterior e ao mandato posterior. A gente gostaria de saber se é possível um relatório sobre... Em São Paulo nós temos 11 regiões, né, a capital, e 10 regiões, 10 gerências regionais no Estado, por causa da quantidade de arquitetos. E a gente não tem noção de quem votou, quem não votou, de onde veio o voto, e isso é interessante para nós saber a participação, como foi a participação, para que as ações do CAL atinjam o interior do Estado, principalmente o interior do Estado, que a gente, mais de 60% dos arquitetos são da capital, mas existe uma força escondida no interior e a gente precisa conhecer. É essa a ideia. Existe a possibilidade de ter um resultado parcial por região, porque vai ser pelo IP do computador. É possível? Nós não temos o fornecimento dessa distinção, capital e interior em todos os estados. Mas é possível fazer a nível de estatística posterior à votação. Certo? No próprio sistema SICAL, já não mais no próprio sistema eleitoral, se puxar o sistema de ficha e dizer Ribeirão Preto, Campinas, certo? De onde saiu estatisticamente as proporções de votação. Você se referiu a 70% na capital, mais ou menos é isso, né, que se tem em realidade. Você vai ver que mesmo na Constituição do Colégio Eleitoral não haverá essa distinção, vai ter o Estado todo. Ok? Isso é para saber também a chapa que ganhou ou não ganhou nas regiões, até para ter ações de contato, de relacionamento posterior, entendeu? Isso seria interessante, pelo menos em São Paulo, onde há a distinção de regiões, é importante acontecer. O CAL São Paulo, uma vez empossado, ele pode requerer esses dados do sistema para obter estatisticamente todas as proporções que se deu. Qualquer estado, aliás, tá? Okay, obrigado. Por favor, aqui, só um instantinho, o Robson quer esclarecer aqui alguma coisa. Esse tipo de informação também ela pode ser um pouco conflituosa, porque, por se tratar de uma votação via internet, a localização em que a pessoa vai realizar o voto não necessariamente vai corresponder ao UF, por exemplo, de votação dela. Por exemplo, digamos que hoje fosse a eleição, todo mundo estaria votando em Brasília hoje. Então, seria uma representatividade diversa da realidade. Então, a questão de mapeamento do IP daria essa divergência. Ok? Então, isso somente posteriormente que a gente teria esses dados, porque daí a gente teria o extrato de quem votou, quem não votou. Ok? Esclarecido? O artigo 60 fala do cálculo, né, sobre a representação proporcional das chapas nos CAUs UF. Tem como simular esse cálculo? Na eleição primeira,
ela gerou conflito. Mas, na eleição segunda, nós adotamos o procedimento da proporcionalidade da Lei Eleitoral Nacional. É como os partidos fazem. Quando você vê um candidato com menos voto que um outro está eleito deputado, é a proporcionalidade que se deu na contagem da legenda. Esse é o critério adotado, e ele é legal, Só porque legítimo o texto, quando e se lê, é seguro. um pouco confuso. Ela A é gente feita, sentou lá com uma de outras chapa áreas que e tem eu uma pude quantidade de votos, você divide pela quantidade de eleitores e acha um quociente. O quociente que se aproximar de 1 é aquele que está eleito. Ok? Complementando a dúvida dela, é que na eleição passada em Santa Catarina tinha um número ímpar. E a diferença foi 51% para uma chapa e 49% para outra. Esse ano provavelmente vai ser número par de conselheiros. Se der uma votação similar, como vai ser essa divisão? Porque se for botar no quociente, vai dar 7 para cada um. Então... Não, o quociente ele vai até o infinito. Pode ser uma dízima, certo? Mas, de algum modo, quando você faz a cálculo da proporcionalidade pela Lei Eleitoral Nacional, você vai achar um fator mais próximo de 1. Isso aí é inequívoco, ele dá certo. Quando você tem aí, no caso que você se referiu em Santa Catarina, 51-49, a chapa com 51, ela está com o federal, não tem jeito. Sim, não, mas claro que a que teve mais votação está com o conselheiro federal, mas eu digo na divisão dos conselheiros no Estado, porque daí... Normalmente, esse cálculo se dá em 3 chapas, concorrendo, normalmente. É que daí, em 2 chapas, como era um número ímpar, mexer. automaticamente uma ficou com 7 e a outra ficou com 6. Isso. Esse ano, como vai ser número par, pode... daí, no caso, as duas vão ficar com 7 e a mais votada com o conselheiro federal, no caso. E outra dúvida é em relação à votação, que não foi feita a escolha da empresa ainda que vai desenvolver o sistema, mas já existe uma previsão se vai ser por clique ou se vai ser digitado o número da chapa, porque isso pode gerar algum conflito, né? Porque às vezes a pessoa passa, vamos supor se for por clique, a pessoa passou o cursor em cima da chapa, automaticamente ela vai clicar para ver quem são os... Certo. E em relação daí nesse caso de cliques aos votos nulos, porque como é que a pessoa anularia? Se for por clique, aí vai ter uma outra chapa aleatória só para representar um voto nulo? Ah, tá, daí teria a opção no caso. Clicar, sim, e aí se for para escrever, ela escreve uma opção, não opção, né? E aí então ela estaria anulando o voto. Pode ter essa opção de voto nulo. Como ainda está finalizando o termo de referência para abrir a licitação, esses fluxos, esses detalhes, eles são feitos após a contratação da empresa. E aí, com isso, a gente vai sentar com a SEM, né, e a SEM vai demandar quais são as possibilidades melhores para aplicabilidade e a gente vai estar implementando. Então, assim, é até importante a sugestão de vocês, mas há essa possibilidade, sim, de colocar uma opção de voto nulo. O sistema ele faz praticamente tudo que a gente quiser, né? Só a gente demandar mas ele consegue fazer, não tem problema nenhum. Só a título de sugestão, como às vezes a gente vota e o sistema, dependendo da rede, da internet, fica naquele processo que a gente não sabe se votou ou não, o arquiteto é muito inquieto, ele não espera não. Aí, como a comprovação pode sair em até 30 dias, eu sugiro que o sistema, uma vez validado o voto, emita para o profissional, seu voto foi válido. Aí ele fica tranquilo, não vai entrar de novo no sistema para tentar uma outra vez. Agradecemos aqui a contribuição. A gente vai verificar de emitir essa questão do comprovante. Mas acho que o Robson tem também aqui uma contribuição.
Explicar um pouquinho o procedimento que está sendo adotado, né? O sistema de votação não é que ele ainda irá se desenvolver de fato. A empresa apresentará uma proposta de sistema que necessariamente tem que se adequar às normas de votação. Então, temos já algumas determinações já do regulamento eleitoral e elas têm que ser cumpridas de acordo com ainda os termos de referência e todos os preceitos que a gente tem de votação já estabelecidos. Esse é um ponto. A questão do procedimento de votação de fato, isso a empresa que vai apresentar e, obrigatoriamente, tem que atender os requisitos de votação do CAL. Isso é uma questão já pacificada. Então, assim que tivermos essa definição de qual é o sistema, qual que é o método de votação, poderemos criar algumas demandas adicionais, como essas que já foram levantadas. Por exemplo, seleciona a chapa, previamente aparece a lista de candidatos, fotos, são passíveis, sim, de serem implementadas. Ok. Mas é um sistema que vai ser apresentado ao CAL, que vai dar a validação. Sim, ele vai atender às nossas exigências. Se esse sistema não atender às exigências, aí essa concorrente vai ser eliminada e vai para a segunda posição, dentro do processo licitatório. E assim sucessivamente, até que se encontre uma que atenda todas as exigências do termo de referência de licitação. Ok? Então, a ideia é que, contratada a empresa, se tenha o passo a passo, se dê publicidade a todo esse mecanismo de votação, como que eu vou proceder, como que eu vou realmente proceder aqui, o voto válido, o voto nulo e o voto em branco. Ok? Aqui são linhas gerais, o que temos no regulamento, mas essas linhas gerais têm que ser cumpridas obrigatoriamente pela empresa licitada, mas não eximindo dessa possibilidade de incremento de novas possibilidades dentro do sistema. Mais alguma colocação? Podemos dar sequência? No item 8, é o pós-eleição. Você vai falar primeiro? Pós-eleição? Você ainda está no 7, tá? Desculpa. Tem uma parte. Até a parte. Bom, gente, esse momento, conforme eu comentei ontem, quem iria falar era o gerente do CSC, o Cristiano, ele que está tocando essa parte de termo de referência, de auditoria do sistema de votação, ele que está à frente disso, mas, infelizmente, ele teve um problema, contraiu conjuntivite e não pôde comparecer. Então, eu até anotei algumas observações aqui que ele pediu para transmitir para vocês, importantes, e aí, tendo dúvida, a gente vai esclarecendo. Sobre essa questão do Robson, que ele comentou, já existe o termo de referência, né, do sistema, e essas customizações que vocês sugeriram, como voto nulo, como a confirmação do voto por e-mail, elas podem ser feitas, só que depois, efetivamente, da apresentação do sistema que essa empresa que será contratada fará. Né? Então, são customizações que, posteriormente, podem ser feitas. Sobre esses dois pontos, né, que a gente já pincelou aí, que é a auditoria de processos e o sistema eletrônico. Pode. Então, sobre a auditoria de processos, entrando um pouco mais no detalhe, o contrato, né, o número do contrato 8, já foi, conforme eu já havia comentado,
já teve a contratação, foi um processo licitatório, coincidentemente a mesma empresa da votação passada, que é a Security Labs. A vigência desse contrato é 24 de maio a 31 de dezembro. E o escopo do serviço dessa auditoria é regras de negócio e processos administrativos, auditoria nos sistemas informatizados utilizados nas eleições. Então, alguém até comentou, na eleição passada a auditoria fez isso, e isso já está dentro do termo de referência deles, é uma dos deveres deles de fazer, vai ter um período teste após a liberação do sistema. Dentro do nosso cronograma, a gente já desenhou isso, então a gente vai fazer duas massas, a gente chama de massa, mas são 2 fases de teste, e após isso já vai liberar para a auditoria, eles vão ter 4 ou 5 dias para fazer esses testes, onde eles podem identificar invasores, alguma irregularidade no sistema. Então, eles vão ter esse período de 4 a 5 dias, já previsto no nosso calendário interno, e, identificando falhas, eles vão sinalizar para que a gente possa fazer as correções devidas. Além disso, está previsto a garantia de processos eleitorais, né? Então, voto secreto e inviolável. Eles vão estar auditando, então, todo o processo. Então, não é só o período, não é só a votação, o pós-eleitoral também, tanto é que o contrato deles está previsto até o dia 31 de dezembro. Os testes de desempenho nos sistemas informatizados, o apoio técnico na elaboração do termo de referência do sistema eletrônico e o apoio técnico da SEM. Então, inclusive, eles deram esse apoio técnico para a confecção do termo de referência do sistema eleitoral. Então, o intuito da contratação da auditoria é realmente mitigar todos os possíveis erros, falhas, fraudes que poderá ou poderiam acontecer, né? Esse é o intuito da auditoria. E o monitoramento e o acompanhamento até a finalização, até o dia 31 de dezembro. Bom, então, esse é o contrato da auditoria, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema eletrônico. Então, conforme a gente já comentou também, está em período de termo de referência. Então, aí, o Cristiano até incluiu o status, né? Então, o termo de referência aprovado pela SEM foi em janeiro de 2017. Esse termo de referência foi revisado em junho pela empresa de auditoria que foi contratada. O edital está em elaboração na nossa gerência administrativa do CalBR, e a previsão para publicação da licitação vai ser em julho, né? A gente já está, hoje é 30, né? Próxima semana, em julho, no período do mês de julho, vai ser publicada a licitação. A vigência desse contrato, que será firmado até o dia 31 de dezembro, e o escopo do serviço inicialmente, fornecimento do software para registro do voto, infraestrutura de TI para software, call center de segundo nível. Então, basicamente, eles serão responsáveis pelo sistema de votação, né? E aí, algumas observações aqui sobre o sistema de votação. Os testes desse sistema de votação serão feitos quando? 20 dias depois da assinatura do contrato. Tem já previsto, inclusive no termo de referência, um período de auditoria independente. Esse período de auditoria independente é do dia 9 a 13 de outubro. O que é essa auditoria independente? Caso alguma outra empresa queira fazer auditoria. Foi detectado, houve uma denúncia do sistema. Essa denúncia foi constatada, ou foi aberta uma investigação sobre essa denúncia. Pode, sim, ser uma outra empresa, que não seja nossa de auditoria, fazer uma investigação no nosso sistema. Porém, tem esse prazo, vai ser dentro desse prazo, né, do dia 9 a 13 de outubro. Então, já está previsto essa auditoria independente. Então, uma outra empresa externa, caso haja motivação, pode, sim, fazer essa investigação, essa averiguação no nosso sistema, no sistema de votação.
Após o dia 16/10, haverá a exportação do colégio eleitoral. Então, só reforçando o que eu falei ontem, sobre a questão da senha, né? Então, após o dia 16/10, o profissional não lembra da senha para votar. O que vai acontecer? Ele vai ter que entrar no sistema de votação, que vai ser disponibilizado, e resetar a senha lá. Ah, mas não adianta ele entrar e resetar no SICAL? Não, porque após o dia... O colégio eleitoral vai ser extraído no dia 16. Então, após essa data, o reset vai ter que ser no sistema de votação. E caso haja um problema, ele não consiga resetar no sistema de votação, como é que vai fazer? Ele vai entrar em contato com quem? Dentro do termo de referência do sistema eletrônico, já está previsto esse call center de segundo nível. Né? O primeiro nível é a RIA, o segundo nível vai ser o call center do sistema, e o terceiro nível são vocês, né? A SEM e a CEUF. Então, esse segundo nível, caso o profissional não esteja conseguindo resetar, que acontece, a gente sabe que acontece, no sistema de votação após o dia 16, caso ele tenha algum problema de interface, ele não está conseguindo abrir a página de votação, enfim, esses problemas mais técnicos do sistema, o profissional vai ter acesso a esse segundo nível, né, e vai conseguir resolver esses gaps aí com o segundo nível, que é o próprio call center da empresa que vai ser contratada, da empresa do sistema de votação. Outra coisa importante, que talvez surja dúvida, e já respondendo, registros após o dia 16/10. O que vai acontecer com essas pessoas que registraram após o dia 16/10? Elas não vão voltar, elas não estão dentro do colégio eleitoral, então elas não têm a obrigatoriedade do voto. Elas não vão estar dentro do rol de obrigatoriedade de voto, porque eles se registraram depois do dia 16. Então, esse é um ponto, caso surja dúvidas. Dentro do SICAL, inclusive, essas pessoas com registro após o dia 16, ela vai ter um evento, e aí quem mexe no SICAL vai entender melhor, a gente chama de evento, mas como se fosse um flag, né? Onde no perfil dela ela vai estar vinculada a evento não compõe, né? Por quê? Para que essas pessoas no futuro não ocorram indevidamente cobranças de multas, né? Ou cobrança de justificativa, porque essas pessoas não precisam nem justificar e não vai gerar multa, porque ela não vai estar inclusa dentro do colégio eleitoral. Vamos lá, call center segundo nível já comentei, já comentaram também sobre a questão do call center do nosso, que vai funcionar, né, vai fazer plantão, o Capelato já comentou isso. O escopo do serviço do call center é resolver problemas com recuperação de senha do arquiteto, caso ele não consiga resetar sozinho, ou para configuração do navegador do eleitor. Então, são basicamente esses problemas mais técnicos na página. Bom, eu acho que é isso. Dúvidas, perguntas, sugestões? O colégio eleitoral. Alô? O colégio eleitoral vai ser fechado no dia 16/10, né? E após essa data, os profissionais que forem registrados após essa data, você falou que eles não vão ter a obrigatoriedade de votar. No caso, eles não vão ter nem opção de votar, ou eles só não vão ter a obrigatoriedade de votar? Eles nem conseguem votar. Isso, eles não têm. Eles não vão ser inseridos no sistema eleitoral. Não. Para a próxima eleição. Certo. Não, tá. Obrigado.
Podemos passar ao item 8. O item 8 é as atividades que se seguem pós-eleição. No processo pós-eleição e imediatamente, nós temos no resultado preliminar da eleição, aquilo que nós temos no dia da votação, que se encerra às 23h59, aquele tudo divulgado é um resultado preliminar da eleição. Aquilo que vai estar lá presente, a comissão eleitoral recebendo a contagem e, em seguida, divulgando o seu resultado, é um resultado preliminar. Esse resultado preliminar, ele é assinado, como eu tinha me dado já referência, por pessoal presente da assessoria técnica, tanto do sistema call center, quanto pessoal da auditoria. O auditor está presente e é o único processo em que se dá de imediato, eletronicamente e impresso. Esse impresso vai carimbado pelo auditor e assinado pelos membros da comissão. Feito isso, é que dá, então, a divulgação eletrônica para todo o conjunto do CAL. E se dá, em seguida, a 0 hora do dia imediato ao da eleição. A referência em relação a essa questão dos minutos, ela é um pouco crucial. Na eleição passada, o primeiro voto caiu antes de completar 30 segundos do início da votação do dia, de 0 hora e 30 segundos caiu o primeiro voto. E os últimos votos foram cair aproximadamente às 23 horas, já ultrapassado no horário de Brasília. Como é normal, há uma sequência, durante aquelas 24 horas, de um descenso, um declínio. Nós ficamos por quase 1 hora sem nenhum voto registrado. E, em seguida, quando inicia a noite, após as 18 horas, veio uma enxurrada de mais de 20 mil votos, certo? Até encerrar a contagem. Isso é normal, não tem nada demais, o sistema codifica normalmente, registra, tá? Não há nenhum risco de que alguém tenha estado prejudicado dentro do processo mecanismo das 24 horas. Então, isso é o resultado preliminar da votação. Em seguida, vem o prazo de impugnação do resultado. Todo o resultado da eleição, ele é sujeito à impugnação. Claro, a impugnação não se dá no âmbito nacional, ela se dá no âmbito lá da unidade da federação. É lá que está alguma dificuldade dentro do processo, tanto interpretativo quanto de amostragem. Nessa condição, a impugnação segue exatamente o ritual que foi exposto aqui pela Flávia, né? Em relação ao caminho que vai adotar para esse procedimento. O doutor Eduardo também havia apresentado o ritual dos prazos dados. Não existe mais denúncia em relação ao processo da conclusão da votação e eleição. Pode haver, posteriormente, denúncia em qualquer tempo, certo? Mas a impugnação se dá a partir daí dessa contagem preliminar, do resultado preliminar, em que se contesta um ou outro resultado. Há uma referência de 2 chapas, 51% e 49%, ela não seria fator de impugnação pela obviedade de seu resultado, mas é um prazo em que se pode determinar uma solicitação de impugnação para examinar. Bom, no caso seguinte, feito o processo da impugnação, que está dentro do nosso calendário do regulamento, nós vamos ao resultado definitivo das eleições. O resultado definitivo, eles são proclamados, como o resultado preliminar, o definitivo é também proclamado pela SEM. Não havendo nenhuma impugnação naquele prazo previsto, ela proclama, está dado o resultado. E encaminha oficialmente este resultado ao plenário. O plenário é que homologa a eleição. Feita a homologação desse resultado conclusivo, prepara-se os diplomação dos eleitos. E vai à publicação do Diário Oficial daquele resultado de quem está eleito nos estados, compondo o CAL, BR e o CAL, nas unidades da federação. Dessa publicação do Diário Oficial, nós temos uma contagem da diplomação. É uma das únicas datas em que você tem que estar concluída a diplomação, pelo menos antes da posse. Porque sem o diploma, não há como dar a posse. Okay? Então, cada
CE, no Estado, ela pode reprogramar essa data da diplomação, mas não poderá ultrapassar um determinado limite que ela mesma fixa e que tem que estar antes da posse. A posse, lá nos estados, é marcada normalmente dentro do mesmo dia 15, como nós temos na posse do CalBR. Alguns estados, na eleição passada, pediram para modificar. Não pode. O dia 15 é uma data imexível, como eu tinha feito do início da referência. O que acontece, então, dentro do processo da diplomação e posse, é que pode haver algum faltoso. Ele teve o diploma, mas não compareceu à posse, ele continua. Só que a posse não será dada extemporaneamente, ela será dada depois pelo plenário do CAL estabelecido na primeira reunião. Diga. É que, como houve muita discussão a respeito da data de posse em cada estado, em função de seus calendários próprios e tal, a gente colocou na resolução, nos artigos 67 e 68, que cada CAUF pode estipular a sua data de posse dos conselheiros estaduais. O federal, é claro, é aqui no dia 15. O CAUF, não a CE. Ela tem que encaminhar ao CAU, tanto que, quando se discutiu a questão de alteração de data numa das posses, a CE encaminhou a comunicação ad referendo. Isso também pode acontecer, vocês estabelecerem ad referendo do plenário do CAU no Estado, ok? Bom, feita então a diplomação, vem a posse dos eleitos. Aí você vem o prazo das justificativas de faltas, que já foi largamente aqui informado, né? Os faltosos da eleição, a gente tem aquele prazo, está dentro do regulamento, né? Até 31, e já não é mais importante saber isso. Os faltosos da eleição, eles já não se comunicam mais no sistema eleitoral. Ele vai direto para o SICAL, e lá ele faz a sua comunicação de não ter votado e a justificativa. Porque é o plenário de cada CAL no Estado e depois no CAL Nacional é quem dá o aceite dessa justificativa. Bom, aí não há mais nada, é tudo a rotina do que se segue, a formalidade, os processos em leis, os que tiverem mais de 70 anos não são obrigados de votar, que segue o processo normal de entendimento. Justificativa de falta à eleição. Você tem, após o vencimento do prazo de justificativa, a multa, que também já foi largamente informado, certo? É um valor específico, que está no âmbito do avanço da lei. Há um documento de cobrança específico dessa multa, ele não entra dentro do sistema de contabilidade regular. O não pagamento da multa, não havendo a justificativa, e não pagamento da multa, implica o não pagamento, inviabiliza a emissão de CRG, certidões, tá? De regularidade. E, finalmente, na justificativa falta da eleição. O procedimento é o tal, vai ficar no SICAL, até quando a pessoa precisar do CAL, ela vai ter que, em algum momento, regularizar aquilo. Ele não prescreve. Alguma pergunta dentro desse módulo 8, acho que não há mais grande coisa a informar. Ficamos aguardando se ainda pergunta. Já tem uma parte para informar. Bom, é a última parte, tá, gente? Só complementando o que o Amilcar falou, né? Só ilustrando de uma forma mais didática aí para vocês visualizarem.
conforme eu havia comentado ontem, então são 3 momentos, 3 fases, né? A pré-eleitoral, a votação e a pós-eleitoral. Né? Então, a pós-eleitoral ela vai ser no SICAL. Como é que está a fase da construção disso? A gente abriu o OS, a ordem de serviço, faz mais ou menos 2 semanas, está em fase de requisitos com a nossa fábrica de software, ou seja, eles estão analisando o escopo que fizemos para dar andamento, para já finalizar com a documentação e começar já a fazer a homologação e os testes. Então, está na fase de requisito, né? Então, já está em andamento mesmo. E esse módulo, ele que vai ser no SICAL pós-eleitoral, ele vai estar dividido em 3 frentes, que é a justificativa eleitoral, a multa por ausência não justificada e a diplomação dos eleitos. A justificativa eleitoral, reforçando, até o dia 31 de dezembro. Os votos que serão obrigatórios, né, que não acontecerem até esse período e que não... os votos que não acontecerem até o dia 31 de outubro e as justificativas que não ocorrerem até o dia 31 de dezembro, vai entrar dentro do rol da multa por ausência não justificada. E agora também tem essa novidade nesse ano, né? Acho que quem acompanhou as eleições passadas lembra que a emissão do diploma, do certificado dos conselheiros que foram eleitos foi manual, né, nas eleições passadas. E a gente está implementando essa funcionalidade no SICAL, para que fique padronizado, né, e terá a possibilidade, inclusive, de emitir esses diplomas por lote. Né, então, até facilitando o trabalho da CEUF. Bom, esse é o fluxo da justificativa eleitoral. Então, o acesso vai ser no SICAL profissional. Então, ficará disponível para os profissionais que pertencem ao colégio eleitoral obrigatório e não votaram. Vai ter um acesso, vai ser muito intuitivo, né? Então, ele vai entrar no acesso, vai entrar no seu SICAL profissional, ele automaticamente já vai ver essa opção de botão de justificativa. A gente pode até incluir um banner, na hora que ele abrir, ele já vai ver, justifique seu voto. Né? E aí ele vai clicar nessa opção, nesse botão, para justificar a eleição. Né? Não vai precisar escrever nada, vai ser uma coisa bem simples, ele vai flegar lá, voto justificado, envia, e automaticamente vai sair a pendência do perfil do arquiteto. Né? Porque, como vai ser no SICAL, então a automatização já é imediata. Então, a partir do momento que ele enviar a justificativa, o perfil dele, que estava lá com uma pendência de justificativa, já vai ser atualizado. Então, esse é bem simples, né? Esse vai ser uma das funcionalidades que estamos criando dentro do SICAL para a justificativa eleitoral. Prazo até 31/12, né? A outra funcionalidade é a multa por ausência não justificada. O acesso também no SICAL profissional. Então, ficará disponível para os profissionais que pertencem ao colégio eleitoral obrigatório, não votaram e não justificaram a ausência nas eleições. Então, vai ser disponibilizado, obviamente, a partir de 2018, né? Depois que o prazo de justificativa se encerrar. Com isso, vai aparecer um botão de gerar boleto. O profissional poderá emitir o boleto com data de vencimento de 30 dias após a emissão, dando a possibilidade de impressão do profissional emitir o boleto para pagamento. Né? Então, nesse módulo aí, nessa opção, vai ter algumas particularidades que eu gostaria de frisar com vocês, que são bem importantes, que, inclusive, estão previstas na resolução. Eu até mencionei aí, coloquei o artigo, quais são essas observações?
Então, não havendo justificativa até o dia 31, o profissional eleitor passa a ser devedor da multa equivalente a 5% do valor da anuidade de 2018. Está previsto na resolução, e é isso que vai ser aplicado no sistema. Será cobrado em documento de cobrança bancária específico. Então, não vai ser agrupado com anuidades, com nenhum outro, é um boleto específico. E deverá ser recolhido no mesmo prazo de vencimento da primeira parcela da anuidade. Então, a primeira parcela da anuidade é 31/1/2018, pelo menos é isso que está convencionado até o momento, a não ser que saia uma resolução até o final do ano e mude isso, mas se sair a gente consegue alterar no sistema. Mas hoje é 31/1/2018. Com isso, o que acontece? O profissional, ele vai estar ok, ele não vai constar nenhuma pendência para ele vai conseguir emitir qualquer tipo de certidão até o dia 31/1/2018. Após essa data, ou seja, dia 1º de fevereiro, caso ele tenha essa pendência, ele não justificou, gerou a multa, ele não fez o pagamento, a partir do dia 1º de fevereiro, ele não consegue emitir mais CRQ, enquanto ele não quitar esse boleto da multa. Então, qual vai ser a sanção, qual vai ser a penalidade caso ele não pague esse boleto até o dia 31 de janeiro, que é conforme está previsto na resolução? A sanção, a penalidade será ele não emitir CRQ. Ele vai conseguir emitir RRT? Vai conseguir emitir RRT. Ele vai conseguir alterar dados? Ele vai conseguir fazer tudo. Porém, não vai conseguir emitir o CRQ dele, até que ele regularize essa pendência da multa. Então, é isso que que vai estar sendo parametrizado no sistema. Desculpa. E a terceira opção, o terceiro módulo, o submódulo, aí é a questão da diplomação, acesso no SICAL corporativo. Então, essa opção vai ser criada para vocês, comissões eleitorais. Ficará disponível após a importação dos resultados das eleições descrito na funcionalidade de importação de relatório de resultados das eleições. Então, terá uma funcionalidade lá de importação, a gente vai, após a eleição, a empresa que vai ser contratada para o sistema de votação enviará as informações para a gente através de arquivo, a gente vai estar migrando essas informações para o SICAL, e aí vai ter essa funcionalidade lá de importação de relatório de resultado. Com isso, vocês vão acessar o menu de diplomação, onde vai exibir a lista dos eleitos que ficará disponível por perfil de usuário, ou seja, os CAUF poderão visualizar e emitir a lista dos eleitos no seu estado, e o CAU-BR poderão visualizar e emitir as listas dos conselheiros federais e das instituições de ensino também. Clicando nesse botão menu diplomação, terá a opção de editar. Então, caso tenha alguma necessidade de alteração no nome, então terá essa possibilidade de editar, Editando, confirmando, poderá imprimir. E aí, mais uma vez, CAUF imprime estaduais, e o perfil do CAU-BR ficará disponível apenas os conselheiros federais e conselheiros IES. Bom, esse é o módulo de diplomação dos eleitos. Então, também muito simples, o intuito não é dificultar, é ser realmente bem intuitivo, bem simples e facilitar o trabalho de vocês, que vão estar ali, que vão estar em campo, que vão estar efetivamente recebendo as demandas. Então, o intuito é cada vez mais automatizar e facilitar a rotina de vocês, aí, que a gente sabe que até o final do ano vai ser bem árdua, bem complicada, de todos nós, Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer de uma forma muito assertiva e correta. E eu acho que a gente tem uma equipe super competente para dar o suporte para vocês, quando vocês precisarem. E aí, falando sobre essa questão do suporte,
Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o sistema, eu vou pedir para que vocês abram um GAD. Ontem eu tinha comentado que eu ia disponibilizar meu e-mail, mas foi uma solicitação, inclusive, da minha coordenação, para que vocês registrem as dúvidas pelo GAD, né? E aí a gente vai estar respondendo isso o mais rápido possível. Então, qualquer dúvida referente ao sistema eleitoral, abra um GAD. E é isso, gente. A minha parte referente ao sistema é essa. Dúvidas, sugestões? Na intervenção que eu fiz, eu tinha feito a referência, respondendo a um detalhe ali de questão da data, que a Laís lembrou bem que houve no regulamento essa flexibilidade do dia 15 da data. O que acontece é o seguinte, é bom deixar bem claro esse esclarecimento. Há um certo ritual. As comissões eleitorais nos estados e a SEM são segmentos, são anexos temporais dentro do sistema e da atuação dos CAUs, certo? Elas são organismos acessórios do processo. Nessa condição, sempre que houver alguma deliberação que altere alguma coisa ou ajuste, essa deliberação ad referendo, ela não é dirigida ao plenário, ela é dirigida ao presidente do CAU, no Estado, da mesma forma com que nós, na SEM, na eleição passada, tivemos 2 alterações dentro do regulamento. A primeira delas foi os prazos horários, né, de 23 horas e 59 minutos que a gente inventou. Tivemos que comunicar isso ao CAU, ao plenário. Ela se deu através do presidente do CAU. Você prepara a deliberação, feita a deliberação, comunica ao presidente que adotou a deliberação para a comunicação ao plenário. Não importa a data em que o plenário vai reunir. Em algum momento aquilo caiu, está referendado, está pronto. O processo prossegue sem nenhum problema. Então, respondendo àquela questão que eu falei do ad referendo, as comissões eleitorais nos estados como a SEM, ela não se dirige direto ao plenário comunicando que deliberou. Ela comunica ao presidente que vai levar ao plenário o ad referendo. Eu ia pedir para a Laís vir para cá, para formalizar os agradecimentos, despedidas de todos. Tem mais encerrão? Desculpa, pode vir para cá. Tem mais perguntas? É uma pergunta que não foi falada nenhuma vez, não tem a ver diretamente com esse assunto. Gustavo, se existe, na legalidade, eu percebi que não tem problema, mas eu quero saber a opinião da Comissão Nacional sobre a ética de um dos membros das comissões eleitorais ser também delegado das instituições de ensino. Tem alguma... Eu não posso ser candidato, mas delegado eu posso ser. Dá um microfone. Tá chegando. Boa tarde. Não tem impedimento, assim como não tem impedimento, porque ele é eleitor normalmente. Os arquitetos da comissão eleitoral, todos eles são eleitores. Então, o delegado eleitor é um eleitor que vai escolher um conselheiro federal específico, mas é eleitor também. Obrigado. A minha dúvida surgiu agora, acho que é para o jurídico, é que o artigo 7º ele fala que o CAU-BR e o CAU-F tem que prover dotação orçamentária, né? E diz que o coordenador da respectiva comissão eleitoral tem que iniciar o processo de realização dessas despesas. A dúvida é como iniciar esse processo. A partir do momento que tu dá início no processo administrativo, ele já prevê essa situação ou como é que funciona esse sistema? O processo orçamentário ele é autorizado a partir do plenário, certo? Ele é um orçamento geral. No ano de 2017, há uma rúbrica dentro da Constituição do Orçamento em que ele prevê
o custo de eleição. Ele só prevê isso, ele não dá todos os elementos de detalhes. Agora, na Comissão Eleitoral Nacional, a gente já tem a referência dentro do trabalho todo do que vai ter de custo. Quando você vê no regulamento contratações técnicas, ela está lá dentro daquele processo de custo. Extra-orçamentário tem que voltar ao plenário, tá certo? Qualquer coisa que incida em despesas que não estão ali dentro daquele escopo, ela tem que voltar ao plenário. Agora, você quer saber em que momento começa o processo de despesa? Na SEM já começou o processo de despesas, né? A vinda de vocês já é o processo de despesa contabilizado na contabilidade geral normal, tá certo? Sim, mas não tem um processo específico. Eu não sei como é que é essa questão orçamentária, eu não participo lá direto nisso no CAL, mas ele disse que cabe a ele iniciar um processo de realização dessas despesas. Não é a CE que vai contabilizar. O apoio técnico da comissão pode acompanhar isso aí e informar quando necessário. Então, de fato, ele não vai iniciar um processo, né, de não despesa. Precisa estar escrito. Ele está caído no sistema da contabilidade, com aquela rúbrica de despesa já autorizada de um ano atrás. O processo é o procedimento, na verdade, né? Tipo, deve haver uma rubrica dentro do sistema orçamentário do CAL, no caso de Santa Catarina, 2017, junto até mesmo à Comissão de Finanças. Se vocês solicitarem à Comissão de Finanças qual foi a rubrica que foi destinada para a Comissão Eleitoral, a partir do momento que está instituída a Comissão Eleitoral formalizada e ela começa a trabalhar, essa rubrica ela pode ser utilizada dentro lógico, do regulamento, dentro das normativas, a partir de uma previsão que foi feita inicialmente lá em janeiro. Na verdade, não, nem em janeiro. Foi feita em dezembro, aprovada na primeira plenária. Tem que iniciar, de fato, um processo, né? Não, é só um procedimento de uso de custo, caso haja a necessidade e demanda. E também, lembrando, aquilo que nós já falamos anteriormente, cada CAL tem uma situação e cada CAL tem uma dotação orçamentária, né? Tem toda uma arrecadação e tem toda uma destinação desse investimento. Então, alguns deles têm uma versão, vamos dizer, mais abastada e outros menos. Então, convém descobrir isso junto à Comissão de Finanças de cada CAL, que isso está lá previsto, junto com qualquer outro projeto que o CAL trabalhou até o fechamento do ano fiscal. No caso, outubro, porque os investimentos estão previstos, mas não podem haver nenhum outro tipo de inserção de custo dentro desse processo, porque foi fechado, e até porque é um ano de transição, né? Então, isso é importante. O setor financeiro, então, como está explicado, em qualquer momento que você queira saber a despesa realizada e a dotação, está lá. É só pedir. Não é dúvida do que agora, do texto você não tem ato uma dúvida específico não, isso aí já está claro. Tá a bom? gente sabe, vai ser no CAL. Oi. Vera, Mato Grosso do Sul. Não tem a ver o questionamento dela com relação, por exemplo, se a CE define contratar, no caso que foi citado ontem aqui, né, uma auditoria extra, CAL, como que dá início a esse processo? Teria alguma coisa a ver com isso? Porque tem que partir da CE um requerimento ao presidente do CAL, comunicando que deseja fazer esse procedimento, contratar um serviço extra. Então, aí começa um processo interno para ele deliberar, autorizar, aí a CE vai atrás dos orçamentos, então, corre um processinho paralelo aí. Seria isso a dúvida? Não. O que você está levantando no questionamento aí é o processo de auditagem de finanças, é o que nós estamos tratando. Tá ok? Entendi. O processo de auditagem eleitoral é aquilo que já foi exposto. Sim, é um sistema. Uhum. Qualquer informação de natureza econômica, financeira e contábil, pode pedir lá na comissão, vocês têm autonomia de requisitar e se informar. Agora, quando você vai querer uma auditagem paralela a uma CE, isso é quase que impossível poder realizar, porque você tem que se sujeitar à licitação, nesse caso. Não tem jeito. Não, mas no caso, isso foi o que ocorreu lá, no Mato Grosso do Sul,
Auditagem financeira? Não era financeira. É que a minha dúvida era sobre exatamente o que ela estava perguntando. Por isso que agora eu entendi que são coisas diferentes. Tá? Não seria para iniciar um processo, para contratar licitação. Isso, não. Agora eu entendi. Tá? Esclareceu a minha dúvida. Obrigada. Vera, qualquer uso de recurso financeiro do CAL previsto no orçamento vai passar por um processo interno como com qualquer outro. Então, assim, se a CE vai solicitar o CAL uso daquele recurso, ela vai passar, o presidente o presidente do CAL vai ter informação, ele vai chamar a plenária, vai aprovar, vai ter todo esse procedimento. Então, na verdade, usar o recurso destinado em orçamento é previsto, variando, como disse desde o início, para cada CAL, e aí depende da atuação da própria CE dentro da demanda dela. Então, é um procedimento normal, a gente chama de processo, o procedimento de uso desse recurso. Né? Então, independente de qual é a contratação, qual é o serviço, ou qual é a compra que vai ser necessária para que os trabalhos da SEM andem normalmente, da melhor forma possível, na idoneidade prevista, no sigilo e tudo mais, tudo é justificado. Né? Então, ela tem a sua autonomia para fazer a gestão daquele valor, daquele recurso, porém, dentro do CAL, o usufruto dele deve passar pelos procedimentos legais de cada normativa, né? De cada estrutura, de cada CAL. Entendi. Tá? Obrigada. Boa tarde. O Wallace, do Mato Grosso. Talvez foi dito, mas eu não acompanhei, mas para confirmar, a justificativa é um procedimento automático dentro do SICAL. O profissional que tem necessidade de fazer a justificativa, ele vai apenas marcar lá que não votou, ele não precisa descrever a razão e enviar documento eventualmente, e também a comissão não se envolve por homologar, ou, sei lá, de alguma forma verificar essa justificativa. A gente não tem envolvimento nenhum, né? É algo automático pelo sistema. É um formulário automático, Wallace. Na verdade, como eu disse, é um procedimento. Após a eleição vai ser distinta uma lista dos candidatos, na verdade, dos arquitetos que deveriam votar, porém não votaram. Por algum motivo, força maior, seja lá qual for. A internet não funcionou o dia todo no escritório, eu não consegui sair de casa, o celular pifou, deu alguma coisa, eu estava no hospital. Tudo é uma explicação. Porém, é só o preenchimento desse formulário e o envio vai automaticamente registrar dentro do sistema, depois do SICAL atualizado, que a pessoa justificou. Então, não vai implicar multa como está previsto. Então, não envolve a SEM, não envolve ninguém, nenhum trâmite físico dentro do processo. Nós, na verdade, eu digo, vocês, a CE, vocês vão receber essa listagem, vocês vão conseguir ter acesso a essa listagem. Então, saber quais são os arquitetos que deveriam ter votado, dentro daqueles critérios que já foi previsto e falado aqui nesses 2 dias, né? Os arquitetos ativos e assim sucessivamente. Então, é um procedimento totalmente informatizado, vamos dizer assim, sem um trabalho manual que envolva a relação direta. Não é isso, Robson? Perfeito. É isso? Mais alguém? Beto. O Fernando. Compareça. Está aberto aqui aos membros da comissão formalizar as despedidas, os agradecimentos, né, a todos que tiveram. O Acre. Nós tivemos ausências, né? 2 ausências que estão constatadas. Tínhamos feito a confusão com o Maranhão, mas o Maranhão hoje de manhã verificamos que estava aqui, assessoria técnica, mas não tínhamos visto do Rio de Janeiro e Acre. Então, depois vamos ver a justificativa da ausência. Com a palavra, a Laís primeiro. Ladies first. Sim, eu achei extremamente produtiva essa reunião. Isso, com certeza, vai diminuir
a quantidade de possibilidades de dúvidas e contatos que precisariam ser feitos para esclarecer alguns pontos. É claro que o documento, apenas a letra escrita, não é suficiente para esclarecer todas as dúvidas possíveis, e eu espero que a gente consiga ter um trabalho maravilhoso nessa eleição, que tudo flua no mais perfeita ordem e que a gente possa ter esse resultado com uma satisfação muito grande para todos. Pela ordem de idade, o Beto. Não entendi o critério, não, mas, enfim, eu achei essa reunião extremamente produtiva, porquanto bastante participativa. Quer dizer, as pessoas levantaram uma série de questões que eu acho que enriquecem extraordinariamente esse processo que a gente está começando aqui. É muito importante que essas questões que foram colocadas, ao serem absorvidas pelo sistema, elas vão enriquecer bastante o sistema. Eu estava só brincando aqui com o Fernando, que é uma justificativa que não justifica. Assim, é importante dizer que tem lá a justificativa, mas ninguém vai analisar a justificativa que o cidadão justificou. Apenas você aceita a justificativa. Então, é uma justificativa bem democrática, porquanto extremamente aberta. Pelo que foi dito aqui, pode ser desde a internet deu prego até dor de barriga, não interessa. Ele não compareceu por um motivo qualquer. Então, eu aprendi um bocado também, eu estava um pouco ausente dessa atividade do CAU e considero que aprendi bastante aqui. Acho que tem pelo menos alguns anos de experiência aí que vocês colocaram, ficou muito importante. Eu agradeço muito ao que eu aprendi a esse convívio aqui, que foi extremamente rico. Pela ordem de cabelos na cabeça, agora o Fernando. Mas quem tem menos fica para o final. Deveria, né? Bom, eu acho que a gente aprendeu um bocado com a eleição de 2014 e nós tentamos evitar ao máximo os problemas que aconteceram em 2014. Então, a Comissão Eleitoral, nos anos de 2015 e 2016, elaborou um regulamento eleitoral, que foi a consulta pública, que recebeu contribuições, mas aqui a toda hora a gente vê que ainda tem uns pequenos ajustes a fazer e que deverão ser feitos nos próximos anos. A gente tentou também deixar uma resolução que permaneça o maior tempo possível em vigor, em vigência, né, que não precisa estar sendo remendada, e tentamos também deixar um legado de um sistema que vai ficar aí para as próximas gestões do CAU, um módulo eleitoral que não vai precisar ser mais contratado, vai ser dentro do próprio SICAL. Então, as maiores funcionalidades estão ocorrendo dentro do próprio SICAL e apenas o módulo de votação que está sendo externo. Então, eu acho que... E esse treinamento também foi uma decisão da comissão em 2015, quando começou a revisar o regulamento eleitoral. Teremos que ter um treinamento com todas as comissões, porque as consultas foram muitas à Comissão Eleitoral Nacional. E eu acho que foi coroado porque não só vocês se esclareceram, como também contribuíram para aperfeiçoar o sistema, né? Várias contribuições foram anotadas aqui para ser incorporada ao sistema, até algumas funcionalidades que não tinham sido pensadas, né? Eu acho que foi super produtivo e vai continuar sendo. Pela ordem de idade, o Capelato. Eles alteram conforme. Bom, primeiro eu quero agradecer. Para nós, na verdade, principalmente para nós que temos um envolvimento com isso até há um tempo, quem está mexendo com isso agora, eleição 2017, tem esse trabalho que começou há muito tempo, e no caso eu e a Milka, que fizemos parte da eleição passada, temos a experiência, talvez o nosso nome apareça nesse momento, justamente para trazer e somar um pouco com a experiência, mas é sempre a gente traz aquilo e aprende novamente, e é isso que aconteceu aqui hoje,
nesses 2 dias, então eu quero agradecer as contribuições. Eu acho extremamente importante essa oportunidade. Eu acho que vocês saem daqui com muita clareza da onde vocês estão se metendo, na verdade, então da onde nós, na verdade, todos vamos trabalhar de agora até o final do ano. E eu na verdade, eu só quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Eu acho que para a gente e para vocês, tenho certeza, é sempre um aprendizado. Nós ainda estamos, talvez não mais engatinhando junto a um conselho, junto a uma ideia de uma entidade, junto a um grupo, no caso, todos os arquitetos e urbanistas. Mas vocês vão poder notar, nesse processo, que ainda há algumas arestas a serem aparadas, até mesmo do comportamento do arquiteto diante desse cenário. Então, guardem essa experiência até para um momento pós a eleição, para entender, na verdade, onde chegamos até agora, para onde estamos caminhando e o que queremos desse nosso conselho para cada dia melhor poder representar e a gente poder também exercer a nossa profissão, tá bem? Então, acho que a ideia era essa. Eu acho que nunca, eu fui conselheiro federal na gestão anterior, retorno agora, é a primeira vez que eu vejo uma reunião terminar antes do prazo. Vocês estão todos de parabéns. Eu queria agradecer mais uma vez e desejar boa sorte, estabelecer esse canal que a gente começou agora, que ele fique aberto até o final. Lógico que vocês também compreendam as demandas de vocês em relação a gente. Nós, só a Milka, quem fica aqui em Brasília, full time, nós todos somos de outros estados, mas nos reunimos aqui com uma certa frequência. Mas entendo que esse canal está aberto. Não fiquem nunca com a batata nas mãos, porque depois, às vezes, pode ser um momento tarde para a gente poder tentar resolver, ajudar vocês. Então, façam sempre essa conexão, estabeleçam tirem as dúvidas, coisas vão aparecer, acreditem, coisas vão aparecer no meio desse processo, que não foi falado aqui, que não foi pensado no regimento, e que talvez não aconteçam em todos os CAUs, mas aconteça no seu CAU. Então, assim, pensem nisso, mas não segurem elas nas mãos. Nas dúvidas, sempre procure ou conversa com um colega, ou conversa com outro CAU, ou mesmo conversa com a SEM dentro dessa demanda, para que vocês não carreguem isso para frente, esclareçam os candidatos para que eles possam ter melhor eleição, maior clareza e tudo da melhor forma. Tá bem? Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conhecer a todos vocês. E tem uma fala. Só um minutinho, vou passar. Vai chegar o microfone. É bom falar tudo agora, porque depois que a Milka fechar, a gente só vai liberar vocês para o lanche. O lanche está previsto às 3h40, nós temos ainda 10 minutos. E, por favor, não despeça. Desculpa. Gisele, do Mato Grosso. Bom, é que nós estávamos almoçando, o pessoal do CAU do Espírito Santo, do Mato Grosso e do Amazonas. Nós acabamos montando um grupo no WhatsApp para a gente fazer uma troca de informações, né? E quem quiser, deixa o contato comigo, nós vamos passar uma lista para eu adicionar no grupo, para a gente estar fazendo esse bate-bola. Tá bom? Obrigada. Antes de eu declarar o encerramento, em nome da equipe técnica, do nosso apoio, né, o doutor Eduardo Paz dá uma palavrinha também quanto ao pessoal. Pessoal, de fato, nós temos muito a agradecer a participação de vocês. Nós preparamos essa apresentação consultando toda a experiência dos membros da SEM que já participaram do processo eleitoral. Nós conversamos com colegas lá do CAU-BR, particularmente eu conversei muito com a doutora Giovana, que foi assessora jurídica das eleições, da SEM, nas eleições de 2014, para compreender as dificuldades que eles tiveram, e nós trabalhamos em cima disso para trazer uma apresentação para vocês, e ainda assim nós tivemos diversas contribuições, detalhes que vocês perceberam e puderam contribuir. Então, nós temos que agradecer duplamente. Primeiro, a disposição de vocês de estarem aqui, de ouvirem, de compreenderem e de sugerirem, e por vezes até corrigirem alguma coisa que nós não observamos.
Então, eu quero ressaltar a importância desse processo construtivo, no processo de amadurecimento, que já vem das eleições de 2014, e agora também, certamente, nós teremos novos desafios, venceremos as dificuldades que nós tivemos nas anteriores, e para o futuro ficarão lições também. Então, eu vou encerrar minha fala, também agradecendo os colegas aqui, assessores técnicos, e todos aqueles que assessoram, que colaboram, que trabalham em colaboração com a SEM. Né? Teve um trabalho muito forte, muita dedicação do pessoal aqui em trazer para vocês um melhor evento, em poder esclarecer. Né? Nós trabalhamos muito nessas últimas semanas e, de toda sorte, nós temos muito a agradecer. Então, em nome de todos, da equipe, da assessoria técnica, eu agradeço a participação de vocês e podem ter certeza que nós vamos trabalhar com afinco em relação a tudo que vocês nos trouxeram, nos auxiliar. E certamente estaremos à disposição para dar maior tranquilidade para vocês nesse processo eleitoral. Muito obrigado. O mais antigo, agora sou eu, né? E é uma antiguidade muito curiosa. Por acaso, quase que no acidente de uma intervenção na reunião do Conselho Superior do IAB, eu descobri que tinha 50 anos no IAB. Ano que vem, ou melhor, em dezembro desse ano, completo 50 anos de diplomado. Essa é a 13ª eleição envolvendo arquitetos que eu presido. Então, desde o sistema que viemos do CREA-CONF. Então, a condição assim, de contagem, né, do que você está no trabalho, o próprio agradecimento, é a condição da confiança, né, que se estabelece ao longo de várias experiências, todas úteis e muito boas, mas essa característica inteiramente nova, em que esteja participando da comissão eleitoral do CAL. Da primeira eleição, eu era da comissão local do Distrito Federal. E agora, a segunda e terceira eleição com a minha coordenação. Então, essa contagem da experiência e de que você vai aprendendo dentro do sistema é o que conta dentro do aperfeiçoamento do que é o assentamento e a consolidação da nossa entidade de classe. Nossa entidade de representação profissional e de classe. Claro está que há uma evolução dentro do processo todo. Da primeira que eu fui participante da Comissão Eleitoral do Distrito Federal para essa agora. Trata-se de uma evolução que nós vamos caminhando dentro de um plano de médio e longo prazo. As próximas eleições já nos darão um acervo de experiência e de amadurecimento muito tranquilo em conduzir todo o processo eleitoral. Essa própria reunião convocada aqui com vocês, ela ficou faltando da eleição passada. Ela tinha que ter tido essa reunião. Nós sentimos a urgência da necessidade dela no final, quando estávamos já preparando o próprio relatório. A Ângela lembra disso, que nós ficamos titubeando nas referências de alguns itens e alguns pontos, porque não tivemos esse processo inicial. Trata-se de um mecanismo agora de consolidação de um trabalho mais permanente. Na verdade, o que se está em marcha, o que se está trabalhando agora nessa eleição até dezembro, é um sistema de regulamento permanente. Não que você trabalhe e elabore continuamente, mas dentro de um escopo de uma estrutura mais completa e definitiva. Não seria assim o caso de cada eleição se discutisse e manter um regulamento. Este regulamento atual, ele passa a incorporar elementos das deliberações, elementos do que vier da experiência de vocês nos estados, e, principalmente, ele vai aperfeiçoar a partir daqui. Ele é um texto que vai se tornar permanente, com uma estrutura de apresentação permanente e com uma dinâmica permanente. Sempre nas próximas eleições haverá essa preliminar de reunião e esse troca de informações e trabalho. O processo eleitoral, nas 13
eleições em que eu tive a oportunidade de coordenar e participar com arquitetos, sempre tem mecanismos de controvérsias, isso é praticamente inevitável. Mas vai se amadurecendo exatamente para ter a experiência das soluções práticas e rápidas do que se obtém dentro do andamento dos trabalhos. Vocês vão ter ainda nos estados algumas contraposições, alguns contenciosos dentro do sistema, mas hoje já está mais completo o processo de intervenção e o processo de condução do trabalho. Em nome dos colegas aqui de Brasília, dos mais colegas da mesa, que me confiaram a missão de ser mais uma vez o coordenador, eu não era coordenador na indicação, não era nem membro da comissão, mas fui brindado com a condição dessa oportunidade de trabalhar com vocês. Dentro da atuação da Comissão Eleitoral Nacional, todos os dias eu estou presente lá na sala da comissão e com a equipe de apoio, todos os dias. Qualquer assunto que demanda e chega à comissão, eu fico de imediatamente dentro do prazo. Como foi da eleição anterior, todos os dias por volta das 14, 14h30, eu estou lá na sede do CAL. E esse é o plano de atuação que a gente tem e o agradecimento, mais uma vez, pela confiança toda depositada na minha figura e em torno dessa condição de trabalho. Muito obrigado. É só uma questão prática, funcional. O que as pessoas remetam para a SEM do CalBR, que já tem o e-mail, né? sem@calbr.gov.br, é isso? Que remetam seus e-mails, para a gente poder ter realmente uma lista que a gente possa interagir com agilidade e durante o processo. Vem cá, vem cá. Pronto. Fale. Só ele. Uma informação que o Júlio Moreno, assessor da comunicação, da assessoria de comunicação do CalBR, solicitou, a informação de cada CAUF, no caso de cada comissão eleitoral das unidades da federação, tenha um canal de atendimento que será disponibilizado ao público para publicidade, não só nos respectivos sites, mas também centralizado junto ao site do CalBR. Então, nesse sentido, solicitamos o envio dessas informações para que nós possamos divulgar isso de uma forma centralizada. Ok?